Olá! Como prometido, só deu tempo de uma aguinha e voltar para o nosso vídeo 2 a respeito dos Greys. Roda a vinheta. Gente, conforme eu falei, esse é o vídeo 2. Para quem não assistiu o vídeo 1, não perca. Corra lá na nossa playlist e assiste para vocês poderem ter uma noção. Assiste antes mesmo desse, porque vai ficar mais interessante, porque vocês vão entender melhor esse vídeo. Então, conforme isso não é uma nave, isso é uma moto que sempre vai estar nas nossas gravações, porque eu moro em frente a uma rua e essa rua às vezes está muito movimentada. Desculpem pelo transtorno. Enfim, conforme eu falei no primeiro vídeo a respeito dos Greys, eles, na minha teoria e pesquisa, experiência, eles são realmente serviçais das raças, das outras raças. Não considero raças superiores, porque se a gente observar e tal, somos todos iguais, seres vivos, né? Nas suas diferenças, mas é isso aí. Então, eles servem a essa raça. Não que eles sejam escravos, mas vamos dizer assim, conforme eu dei o exemplo do chimpanzé. Eles vêm aqui e às vezes, né, se acidentam, caem, servem de experiência. Algumas né, não resistem e outros, né, há casos, há relatos, há informações que até mesmo na área 51 ainda tem algum ser lá que, né, coitado, é torturado. Não pode falar isso. Então, realmente eu não acredito que raças superiores, digamos assim, mais evoluídas, inteligentes, daria, né, se submeteriam a vir aqui apenas para te levar para uma nave e abduzir. Por isso que eles mandam os Greys. Não que os Greys sejam aliados a eles, não é. Não são aliados, eles realmente são como se fossem empregados, eles são criados para isso, limitados também. Até hoje eu nunca ouvi, se alguém souber, vocês me passam algum relato real que alguém realmente teve uma comunicação complexa com algum Grey. Assim como muitos relatos têm com outras raças, como os Pleiadianos, como os... E por aí. Gente, perdão, porque eu sou difícil gravar nomes de pessoas que estão às vezes ao meu redor, que são recentemente, imagine, então gravar mais de 80, né, raças. Não tenho uma boa memória para isso. Minha memória, ela trabalha de uma forma diferente. Esses detalhes assim, ainda mais que não utilizo todos os dias, como chamar meus gatos, né? Lulu, Cici, Belinha, e por aí vai. Então fica difícil. Mas, voltando, né, para não perder a linha de raciocínio, eles então não vêm, é muito raro quando eles vêm, geralmente o relato das pessoas em acampamento, algo mais reservado, um pouco mais distante da cidade, que os outros seres se apresentam. Os Greys não, eles estão aí em rota de qualquer coisa, rota de avião, em Magé, e por aí vai. Não só os Greys, né, que tem, vamos dizer assim, essa função,
ou melhor, esse destino. Existem outros seres que também estão ali trabalhando para certas raças. Não, nem todas as raças possuem, tá? Eu sei de um que também já tive experiência. Ele atua muito no astral, mas ele também é físico. Ele atua no astral, ele atua em dimensões, tá? Eu já vi fisicamente, já vi também no astral. E esse aí, então, nem papo. Ele só tá ali para fazer o trabalho dele, que é, ó, e pronto. Conforme eu relatei em outro vídeo sobre a paralisia do sono que eu tinha, e na minha adolescência que tinha muita paralisia do sono, e geralmente eu era atacada por esse ser. E geralmente eu vou causar polêmica aqui, gente, porque é aquilo assim, eu falo sobre as minhas experiências. Então eu senti, eu vi, eu ouvi. Agora, se alguém questionar isso, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem as suas experiências. Eu falo sobre as minhas. Eu não falo de outros porque eu não vi. Por mais que eu acredite, eu não vi. Então, esse ser, ele também tem essa mesma função que o Grey. Foi, vamos dizer assim, capturado ou foi fabricado para fazer esse tipo de coisa. Atuar no astral e nesse caso não era de uma raça boa, porque ninguém que é bonzinho vai tentar asfixiar uma pessoa, né? E ele tinha uma aparência que as pessoas dão a nomenclatura de insetoide. Ele é muito seco, tem a cabeça como a de um gafanhoto e os braços compridos, pernas compridas, e é mais ou menos assim. E age dessa forma, tá? Comigo foi desse jeito. Não tô dizendo que com você vai ser, eu não tô dizendo, eu só apenas estou passando a minha experiência para vocês e relatando a meu respeito. Ficou claro? Então, beleza. Esses, conforme eu estava falando, os Greys, então eles fazem esse servicinho sujo, digamos assim, para essas raças mais superiores, mais evoluídas, que não querem meter a mão na massa. Eles vêm aqui, eles mexem em você, eles te raptam, levam para você para a nave mãe, conforme as pessoas falam, e ali o ser que é um ser dominante, né, o chefão, ele observa, e enquanto os Greys fazem aquela parte meio difícil da situação. E quando eles descem, ou então quando eles saem das bases, né, dependendo de onde eles estejam, porque muitas pessoas acreditam que eles só vêm de cima, mas existem muitas bases aqui na Terra, no mar, em montanhas. Meu pai mesmo já presenciou na juventude dele, só que na época ele não entendia, ele via como luzes, né? Ou como outras coisas que ele simbolizava em relação às naves. E ele conta muito assim, legal ouvir as histórias dele. Eu já decorei porque ele conta muito, então eu já decorei as histórias. Mas é bem interessante os relatos dele. Até mesmo porque ele era puro, vamos dizer, ele não tinha informações sobre isso. Então ele conta da forma dele e a gente entende do que é. Então, assim, eles vêm, eles circulam por aqui. Não é a nave, eu posso dizer isso. É engraçado, assim, não estou afirmando 100%, porque ninguém tem certeza de tudo. Né? A gente não tem nem certeza se isso aqui realmente existe ou se é uma matriz. Gente, não vou bugar a mente de ninguém, tá? Mas não é verdade? A gente
não pode afirmar nada assim 100%. Eu não posso dizer assim, eu amo chocolate 100%, porque vai ter um dia que eu posso enjoar, então não posso afirmar nada. Mas essas naves menores que entram na nossa atmosfera ou que vêm das bases, não são essas naves que viajam ou pela, né, teoria da rotação ou através dos portais ou milhares de anos-luz. São naves menores que vêm dentro dessas outras. É uma questão de lógica, né? Até mesmo, vamos dizer, de custo, de material, essas coisas assim. Vamos pensar pelo lado racional, pelo lado lógico das coisas, né? Lógico, a gente vê que tem naves, objetos voadores não identificados que são translúcidos, é uma outra coisa, é um outro lance. Estou falando dessa outra parte mais física, mais concreta, mais científica, digamos assim, mesmo não sendo cientista. Então, essas pequenas naves, as quais eles descem aqui à Terra, elas estão dentro, elas viajam dentro dessas outras naves. Como você sabe disso? Gente, vamos ter um pouquinho de criatividade, lógica e vamos ouvir mais aquilo que às vezes a gente não dá oportunidade de ouvir. Às vezes a gente fala assim, descarta, não quero ouvir isso não porque ouvir vozes é loucura, tá? É bem isso. Então, eles vêm e essas naves com certeza elas não são tão bem preparadas quanto as maiores. E acontecem esses tipos de acidentes. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas que piloto tão evoluído e caiu. Eu já ouvi isso. Pô, o Gray é tão evoluído e bateu com a nave e capotou e caiu e se permitiu ser aprisionado e tal. Olha aí a explicação, né? Talvez ele não seja tão evoluído assim. Talvez ele seja limitado e veja que no percurso acontece algo desse tipo, né? Então, imagine se nesse caso, em vez de um ser que tem poucas informações, seja um desses outros que, né, conforme eu falei no outro vídeo, que poderia estar ali fragilizado, acuado e passar informações que nas mãos humanas não seria legal. Enfim. Então, é isso que eu falo para vocês a respeito. Vocês podem pesquisar mais, talvez não tenha tanto material na internet a respeito disso, talvez porque a maioria das pessoas pensam dentro da caixinha porque querem ser aceitas ou então porque pessoas de renome colocaram os Greys assim. Mas se a gente seguir isso, qual a diferença de um ser que não está acordado no sistema, porque se faz a mesma coisa, segue aqueles que estão à frente? Na verdade, a gente tem que realmente respeitar as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, sim, mas a gente tem que questionar, porque o questionamento nos leva ao que? Ao conhecimento. Oh, filosofei. Então, eu vou agora falar, acho que ficou bem fechado, né? Ficou bem concluído a respeito dos Greys. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a mais que tenha passado e eu não tenha dito, se ficou alguma coisa, alguma questão em aberto, pergunte nos comentários, pergunte no grupo, no Face, ou então mande um e-mail pra gente que eu respondo pra vocês. Entendeu? Eu não sou dona da sabedoria, mas assim, eu digo, é o que eu falo, foi o que eu vivi. Dando continuidade aos meus relatos, para também não estender muito este vídeo, senão vai virar uma live gravada, eu contei, né, no vídeo passado,
a respeito dos 3 Grays que eu fiquei com uma dor insuportável na perna direita que eu não conseguia colocar o meu pé no chão. Nesse período, eu não vou saber datar, foi no terceiro dia, no quarto, eu não vou saber. Nesse período, a minha gata, a tal famosa Lulu, um dia eu vou trazer ela aqui, tá? Se ela me permitir, porque ela é muito temperamental, ela não é sociável, ela é uma gata realmente que não gosta nem de ser chamada de gata. Então ela tava prenha, ela tava grávida. E nesse decorrer, ela teve os filhotinhos e um deles nasceu sem o escalpo, essa parte de cima da cabeça, a parte do tecido da pele e nem a parte óssea também, a caixa craniana. Gente, eu não fiz biologia não, tá? Por favor. Então, assim, a gente via parte do cérebro da gatinha, uma fêmeazinha que tinha nascido, os olhinhos estavam já abertos e puxados. Por incrível que pareça, gente, eu vou talvez colocar foto aqui, mas eu vou ter que botar um anúnciozinho, né, relatando que tem esse tipo de imagem. Os olhinhos eram bem puxadinhos. E eles nascem, quem tem gato sabe, que cachorro também, ser humano, todo mundo, né? Nasce de olhos fechados. Mas realmente foi algo atípico. Esse olho no formato, foi muita coincidência. Não estou dizendo que tenha sido ali cruzamento com Grey, gente, não é isso. Mas a gente sabe que em alguns contatos físicos, alguns seres, principalmente os Greys e tal, eles têm um certo grau de radioatividade, a gente sabe disso. No entanto, posso relembrar a vocês o caso de Varginha. Houve óbito, né, de um personagem dessa história que ele, né, veio a falecer porque ele segurou o ser. Então, assim, a gente sabe que pode acontecer esse tipo de coisa, radioatividade. Gente, eu não tenho como especificar para vocês a respeito, mais profundo a respeito disso, porque eu não sou físico, eu não tenho instruções sobre isso. Então, isso é uma suposição, tá? Eu também não estou afirmando, até porque eu não levei o corpinho lá para um laboratório para fazer análise, nada disso. Até porque eu não teria nem condições de bancar algo do tipo. E, lógico, o filhote, ele não resistiu, né, gente? Mas, assim, foi interessante porque foi nesse período. Logo depois no meu quarto, já deitada e tal, eu senti, antes de dormir, eu senti algo gelado na minha mão. Então, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Algum bicho? Uma lagartixa? E eu levantei e eu senti muita dor na perna, porque, assim, eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo, tá? Nojo de barata, mas não tenho medo. Meu pânico mesmo é aranha e lacraia. Então, por via das dúvidas, é melhor a gente levantar para saber, mas só que não era nada, não tinha nada. Eu vasculhei e tal, não tinha nada, até porque eu utilizo veneno, aqueles venenos aerosol. Então, eu taco pelo quarto para não ter esses problemas. E quando eu levantei, aquela dor insuportável, o medo, né? De inseto é maior do que a dor, eu levantei e tal, e eu comecei a sentir como se em cima de mim, como se dentro do meu quarto, estivesse chuviscando. Caía chuvisco em cima de mim. Não tem como, gente, tem o teto, né? Não tinha nuvem de dentro do meu quarto, não tinha nada. E eu sentia cair na minha pele
E eu passava a mão e não tinha nada, tava sequinho, não tinha água. Mas eu sentia aquilo caindo na minha perna, nos meus braços, e eu sentia e não tinha nada. Algo estranho que, vamos dizer, para muitas pessoas seria sobrenatural. Enfim, depois disso, já no penúltimo dia dessa dor, era de sexta para sábado e de madrugada, lá por umas 4 horas da manhã, eu escutei um barulho na sala. Eu levantei e já pisava no chão e já não sentia essa dor. Eu só sentia um incômodo na, na área que realmente estava essa dor. E a dor tinha passado. Eu deitei com uma dor insuportável e nesse horário já não estava mais com dor. Só estava ali sentindo ali como se tivesse tido realmente alguma coisa ali. E fui até a sala, eu olhei, aí minha gatinha estava deitada, dormindo, estava tudo quietinho. E de repente olhei assim de a luz e vi no chão um potinho e peguei, acho que eu peguei o potinho, botei em cima da mesa e voltei a dormir. Eu falei, não sei, deve ter caído alguma coisa, né? Aí voltei no dia, aí eu, final assim, né, já quase prestes a acordar, me tive um sonho com 2 cachorros pretos e esses cachorros tentavam me atacar e tinha uma pessoa que era dona desses 2 cachorros e o sonho foi mais extenso, mas era em torno disso, dos cachorros e esse dono que não segurava o cachorro e eles ficavam ali meio que me observando pra poder me atacar e logicamente acho que seria pra morder, né? E eu acordei, fui repassando o sonho ainda na minha cabeça e de repente eu comecei a ouvir minha vizinha gritar, solta ela, e gatinha gritando e cachorro latindo. E eu levantei porque eu falei, será que é algum gato que fugiu? E fui até a sala, falei pra minha mãe abriu o portão correndo e eram 2 cachorros que tinham é, atacado a gatinha da vizinha. E eu perguntei depois à minha mãe e ela me descreveram 2 cachorros pretos e o dono não fez nada. E, e eu fui e nem tinha ainda processado na cabeça o sonho e aconteceu, né, algo semelhante na mesma hora. E sentada conversando com eles, né, meus pais, e de repente minha mãe fala assim, você pegou as coisas que caiu no chão de madrugada, mas você não pegou o pano. Eu falei, que pano, mãe? Que coisas? Aí eu falei, a senhora escutou o barulho? Ela, escutei. Mas como você levantou, eu não levantei pra ver o que que era. Aí eu falei, não, mãe, não tinha nada no chão, a não sei esse potinho que eu deixei aqui em cima da mesa. Que pano? Ela, não, porque quando eu levantei, porque ela é artesã, então ela faz bichinhos de feltro, ela faz crochê. E ela tinha um paninho desses de crochê em cima do rack de madeira, que esses racks de madeira antigos, eles têm uns fiapinhos de madeira que, no caso, não ia deslizar esse pano, até porque ele era pesado. E em cima tinha um molden, tinha um porta-retrato, um potinho e outras coisas. Tudo estava normal, ainda tinha um radinho dela que era pesadinho, bolinha. Então, assim, tudo estava normal, menos o tecido, que como se alguém tivesse puxado e tudo ficado. Igual aqueles negócios de mesa, que você puxa a toalha e fica as coisas em cima e a toalha sai. Só que não. Aí eu falei, não, mãe, é impossível. E a única coisa que eu pude associar, se não foi ela, se não foi o Juliano, se não foi eu, quem foi que tirou o pano e deixou as coisas em cima? Bem, foi no mesmo período que a minha perna, no mesmo instante, na mesma madrugada, que a minha perna instantaneamente parou de doer. Ou seja, a minha conclusão é que eles voltaram, mexeram na minha perna, eu não vi, e deixaram apenas um lembrete. Estivemos aqui. Bem, gente, eu tenho outro relato a respeito disso no astral, sobre os Grey Cinzas baixinhos.
mas não foi comigo. Eu acordei e quando entrei nesse local, estava um conhecido meu numa cadeira, como se fossem essas cadeiras de dentistas, e ele desacordado e haviam 3 greys cinzas colocando algo na boca dele, tipo um líquido. E eu parada ali, vendo aquilo, e de repente um deles, eles perceberam que eu estava ali. Quando eles perceberam, eles viraram. Quando eles viraram, na mesma hora que eles me viram, eu caí na cama. Ou eu acordei. Depois, realmente, eu conversei com essa pessoa e teve, sim, indícios a respeito disso. No astral, lógico. Eu acredito que tenha sido mesmo no astral. Enfim, esses foram os meus relatos. Essa foi a minha teoria. Se vocês realmente tiverem mais perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem outro tema, vocês deixem aí nos comentários, no e-mail, mande por e-mail. E se vocês têm alguma coisa a dizer, um relato a respeito, né, de alguma experiência com os Greys, sendo eles bonzinhos ou não, faça sua história. Ou vem aqui contar, ou então escreva para mim que eu narro. Beleza? Até o próximo.